Bom dia, meus irmãos. Muito bom chegar a mais um final de semana. Mais um dia que o Senhor nos deu para vivermos. Nessa manhã eu quero meditar com vocês em breves palavras no texto da Palavra de Deus que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 9 em diante, que diz assim: Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Queridos, esse texto é um texto que está nos chamando a atenção para a obra que Deus tem para a sua igreja, para o chamado que ele fez para a sua igreja. E aí a gente encontra aqui no versículo 9, dizendo que ele subiu. Ele quem? Porque ele diz, ele subiu, que é senão também antes, o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele subiu, porque ele havia descido, ele viveu aqui 33 anos entre nós, mas depois ele foi assunto aos céus. E ele entra no verso 10, ele repete, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, e que ele foi acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O texto aqui, nesse versículo 10, está dizendo que Jesus subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O apóstolo está se referindo às coisas que a própria palavra de Deus menciona a respeito de Jesus, que ele viria aqui, como diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que ele viria, que ele seria alvo de muitas contradições, mas que também ele subiria, assim como os demais textos do Antigo Testamento, que os profetas vão mencionar Jesus como sendo aquele que desceria ao céu, que morreria e que depois subiria ao céu para resgatar, para fazer o seu trabalho de sacerdote lá no céu em favor do seu povo. E aí o versículo 11, melhor dizendo, diz que ele deu uns para apóstolos, e aí ele vai descrever aqui os dons, os talentos, as atribuições ministeriais para as pessoas, para os membros da igreja. Mas ele faz uma seleção, diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Como eu disse, esse texto está nos chamando a atenção para os propósitos de Deus para a sua igreja, para a obra que ele tem aqui na terra para a sua igreja desempenhar. Para isso ele separou alguns homens e mulheres e deu a estes dons. Chamou cada um para um dom, para uma área ministerial. E aí o versículo 12 é que ele vai nos responder que Deus chamou cada um com esses dons e talentos que eu acabei de mencionar do versículo 11 com um objetivo muito específico. Na verdade, alguns objetivos muito específicos. Primeiro, ele diz aqui o aperfeiçoamento dos santos. Para nos aperfeiçoar a partir da pregação da palavra, os pastores pregando a palavra, isso vai aperfeiçoar a igreja. E ele fala em seguida para a obra do ministério.
para a obra do ministério, para o desempenho do trabalho ministerial de cada um e da igreja, foi que ele deu dons a estes homens, chamou cada um para uma função específica. Ele continua ainda no verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação, ele está falando aqui de como se fosse uma construção mesmo. Uma construção, a gente precisa da base, uma base bem feita, para que a gente possa construir um prédio seguro. E é o que ele está falando aqui, que é isso, esses dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo, para a construção desse corpo de Cristo bem alicerçado, porque a gente vai ver no versículo 13, ele diz, até que cheguemos à unidade da fé. Olha bem o que ele está nos dizendo, que esse trabalho de edificação é para que todos nós cheguemos à unidade. Que não haja entre nós separação, divisão. Eu sou da igreja A, da igreja B. Não, somos todos parte do corpo de Cristo. Em seguida ele diz, ao conhecimento do Filho de Deus. O objetivo desses dons e talentos que Deus deu foi para que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo na íntegra, não é conhecer apenas superficialmente, não, que a gente conheça, de ter experiência com ele a partir do que a palavra dele diz para nós. E ele continua, e eu vou encerrar, que diz, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui o apóstolo está nos chamando para a atenção para um prédio bem edificado, para uma igreja bem edificada. Uma igreja bem edificada na palavra do Senhor, ela não vai se deixar enganar por esses homens fraudulentos. E que nós possamos, a cada dia mais, meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos aquilo que esses homens, que o texto descreve aqui, que receberam esses dons, esses homens e mulheres estão nos falando, para que nós possamos vencer essa tentativa de engano que esses homens fraudulentos tentam trazer para nós. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso para a glória do nome dele. Amém.